Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, dando continuidade ao estudo das reações de compostos aromáticos. Essa aula vai falar sobre algumas reações do anel aromático que são mais incomuns de serem abordadas, mas que são reações representativas, como a oxidação do anel benzênico e a redução do anel benzênico. Essa reação de oxidação do anel benzênico hoje não é uma reação muito realizada, porque existem outros métodos mais eficientes para o preparo de ácidos carboxílicos, mas ela ainda tem a sua utilidade em alguns casos muito especiais. Um anel benzênico ele pode ser completamente oxidado a carboxila se ele reagir com ozônio em ácido acético como solvente, e depois com a adição de peróxido de hidrogênio ou a água oxigenada. Nesse sistema que é altamente oxidante, esses carbonos do anel benzênico vão sair na forma de gás carbônico ou ácido fórmico, dependendo, e esse carbono ligado ao anel ciclohexânico aqui, ou a qualquer outro átomo de carbono aqui, vai sair na forma de carboxila. Então, essa oxidação do anel benzênico, ele serve para a síntese de ácidos carboxílicos. Como eu falei, só repetindo, não é uma reação muito utilizada hoje, porque existe uma série de métodos de reações mais eficientes e mais simples de se realizar para a produção de ácidos carboxílicos. Já as reações de redução do anel benzênico, existem dois tipos de reação, né? As reações de redução total, em que o benzeno é completamente, ou o anel aromático equivalente. O benzeno, né? Aqui o exemplo é com benzeno, mas serve para qualquer anel aromático. Onde o benzeno é completamente hidrogenado a ciclo hexano, você tem uma adição ao todo de 3 moléculas de hidrogênio subcatálise, e a redução parcial que eu vou mostrar mais à frente. Essa reação de redução do anel benzênico via hidrogenação catalítica, ela é muito eficiente, porém ela só é utilizada quando o intuito da síntese é exatamente a obtenção do ciclo hexano, ou seja, o produto completamente hidrogenado. Por quê? Ela tem uma cinética bem particular, porque o sistema aromático estabiliza a molécula. Então, para se quebrar essa aromaticidade aqui do anel, a reação precisa de muita energia, é necessária muita energia para se atingir o estado de transição, para que o hidrogênio consiga hidrogenar pelo menos uma dessas ligações duplas aqui e quebrar a aromaticidade. Por isso que essa primeira etapa é a etapa lenta da reação, a etapa lenta do processo a que determina a velocidade. Após a adição da primeira molécula de hidrogênio, você vai ter esses dois intermediários aqui de ciclo hexênicos, né? O 1, 2 e o 1, 2, 3 de ciclo hexeno. Só que aqui não são, embora esse aqui seja conjugado, ele não é aromático, e esse daqui nem é aromático, muito menos conjugado. Então, essas ligações duplas, elas estão muito mais disponíveis para serem hidrogenadas. Então, essa segunda etapa aqui, a adição da segunda molécula de hidrogênio, é uma etapa rápida, que tanto faz a hidrogenação desse como desse daqui vai gerar o mesmo produto, que é o intermediário ciclo hexeno, que tem uma ligação dupla simples, né? Desculpa, tem uma única ligação dupla, né? Tem uma única ligação dupla completamente disponível para ser hidrogenada. E então ocorre a adição da terceira molécula de hidrogênio com dando como resultado o ciclo hexeno, ou seja, o benzeno completamente reduzido, completamente hidrogenado. Como essas duas etapas aqui, elas são etapas rápidas, elas não são determinantes da velocidade,
e elas são, ocorre tão logo elas possam ocorrer. Por isso que não se consegue, a partir da hidrogenação do benzeno, se parar em um desses dois intermediários aqui, né? Essa reação de hidrogenação do benzeno, ela segue cinética e termodinamicamente toda no sentido da completa hidrogenação, dando o intermediário ciclo hexano, dando como produto final o ciclo hexano. Aqui um gráfico de energia livre por progresso de reação, que quem acompanha aqui o canal já deve estar acostumado com essas figuras, né? Ocorre, então, que a etapa para de benzeno para ciclo hexeno, para os diciclohexenos, que ocorre a quebra da aromaticidade, é a etapa que precisa de maior energia para atingir o seu estado de transição. Então, ela possui a maior energia de ativação se comparado com a redução de diciclohexeno para ciclohexeno e de ciclohexeno para ciclohexano. Então, esses dois estados de transição aqui precisam de uma energia de ativação muito baixa para ocorrerem. Então, essa primeira etapa de quebra da aromaticidade, energeticamente, é a etapa que tem a maior energia de ativação, portanto, é a etapa lenta do processo que determina a velocidade da reação. Uma vez que ela aconteça, o sistema já tem energia suficiente para levar as outras duas etapas, então você não consegue parar nesses intermediários. A reação segue até o produto completamente hidrogenado, que é o ciclo hexano. Então, como alternativa para você conseguir pelo menos um intermediário de ciclo hexênico, né? No caso aqui o 1,4 ciclo hexadieno, nós temos a redução de Birch, né? Essa redução de Birch, ela só consegue reduzir uma ligação dupla do anel aromático, e ela é feita com sódio metálico, amônia líquida, na presença de etanol. O mecanismo dessa reação começa com o sódio, que é um metal alcalino, que tem uma tendência a perder seu elétron com muita facilidade. Ele doa o seu elétron, né? Isso aqui é uma reação radicalar, em grande parte. Essa primeira etapa é uma etapa envolvendo somente o trânsito de um elétron, por isso uma seta simples, né? O sódio doa o seu elétron para uma ligação dupla desse anel aromático e uma ligação π da ligação dupla se rompe, sendo que um elétron dessa ligação π vai para o outro carbono, gerando esse intermediário aqui, que é um intermediário do tipo ânion radical, que é estabilizado por ressonância, ou seja, ânion radical ele tem um elétron desemparelhado e uma carga negativa, por isso que ele é um ânion radical. E ele é estabilizado por ressonância porque essa ligação dupla pode, esse par de elétrons com carga negativa pode, por exemplo, formar uma ligação dupla entre esses dois carbonos, e esse par de elétrons da ligação π da ligação dupla aromática pode ir para o outro carbono e assim sucessivamente, né? Você vai ter outras formas canônicas aqui, eu só estou representando essas duas que são as que vão dar origem efetivamente ao produto. Porém, esse ânion radical ele é extremamente reativo. E como você tem etanol no meio, que é uma fonte protônica, esse par de elétrons vai atuar como base, retirando um próton do etanol, dando a base conjugada, que é o íon etóxido, formando, então, agora um intermediário radical livre, né? Ele deixa de ser um ânion radical, porque teve sua carga negativa neutralizada pelo etanol, e forma agora um intermediário do tipo radical livre. Então, numa segunda etapa, outro átomo de sódio transfere o seu elétron para esse orbital em que se encontra esse elétron desemparelhado, que é o local mais reativo desse intermediário, vai formar novamente uma ligação dupla, vai formar novamente um orbital com dois elétrons e uma carga negativa, que vai reagir com outra molécula de etanol,
nesse caso aqui reagindo como base, abstraindo o próton da molécula do etanol, gerando sua base conjugada, o íon etóxido, e formando, então, o 1,4-diciclo hexeno. Aqui, então, o produto da redução de Birch, uma reação de redução em que somente uma ligação dupla do anel aromático é reduzida. Essa redução de Birch ainda é um objeto de estudo porque ela tem uma particularidade interessante que na segunda etapa, quando ocorre a transferência de um elétron do segundo átomo de sódio, seria esperado que, por ressonância, essa ligação dupla, esse par de elétrons com a carga negativa formasse uma ligação dupla entre esses dois carbonos, e esse par de elétrons da ligação π viesse para esse carbono, formando essa ligação dupla, de novo, formando essa carga negativa, que vai atuar como base e reagir com o próton do etanol, dando como produto esse diciclo hexênico conjugado, que é mais estável do que o diciclo hexeno não conjugado. Porém, isso daqui não ocorre. O produto da redução de Birch é sempre esse produto aqui, o diciclo hexeno não conjugado. A razão disso ainda não se sabe, mas o fato é que o produto que poderia ser esperado por ser mais estável, exatamente por ter as ligações duplas conjugadas, nesse caso, não é formado. Como ainda não se sabe a razão disso, isso é uma coisa que apenas deve ser apresentada, né, salientada, mas sem grandes discussões ou formulação de hipótese. Por que isso acontece? Porque ainda não se sabe a razão disso. Mas o fato é que tem que ser guardado por ser mais importante. Redução de Birch dá sempre o diciclo hexeno não conjugado. Bom, essas reações são reações bem complementares assim a nível do estudo de química de compostos aromáticos, porque elas não são reações muito comuns, exceto a hidrogenação completa do benzeno, né? Mas elas fazem parte da maioria dos livros-textos. Quando se trata de química de aromático, essas duas reações são comentadas, então eu fiz essa aula sobre essas reações menos comuns do estudo da química de compostos aromáticos. Obrigado, bom estudo.